Quando você disser que a gente tem que começar. Olá amigos, está começando o programa O Que Interessa, uma produção independente que vai trazer para vocês temas importantes e atuais. Toda semana nós vamos receber aqui um convidado diferente para falar sobre o que interessa para você, para mim, para a nossa sociedade. E o meu convidado de hoje tem 40 anos de vida pública e já passou por vários cargos, várias funções diferentes. Eu recebo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico de Janaúba, senhor Walter Abreu. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, muito agradecido pelo convite, além de agradecido, honrado de inaugurar com você aqui essa nova fase e falar realmente de coisas que interessam àqueles que nos acompanham e nos acompanharão pelas redes sociais. Muito bem. Walter, para começar nosso programa, você chegou aqui em Janaúba, vamos dizer assim, recentemente, você está há 5 meses, é isso aqui, como isso. Na atual 5 administração. Meses. Gostaria que você falasse então, porque o pessoal conhece Walter Abreu como, conforme nós apresentamos aqui, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco da pessoa Walter Abreu e um pouquinho também sobre a sua trajetória aí na vida pública, por onde você passou, o que você tem feito. Bom, eu me chamo Walter Abreu, nome completo Walter Moreira Abreu, sou de uma família originária de Sete Lagoas, nasci em Sete Lagoas em 1962. Neste mesmo ano, meu pai comprou fazenda aqui em Capitão Enéas, então, desde o meu nascimento, eu tenho ligações fortes aqui com a região, com o norte, embora a família continuasse morando em Sete Lagoas até 72. Em 72 nós nos mudamos para Montes Claros e comecei a frequentar as escolas de Montes Claros e depois tive uma breve saída para passar um ano estudando no Colégio Interno Dom Bosco, lá em Cachoeira do Campo, município de Ouro Preto, colégio católico da congregação salesiana. Depois retornei a Montes Claros e entrei no Banco do Brasil como menor estagiário, menor aprendiz, aos 15 anos. Por isso que eu faço a conta. Hoje estou com 55 anos e comecei a trabalhar numa empresa não pública, mas de economia mista, que é o Banco do Brasil, mas com viés muito forte em desenvolvimento. E, então, desde os meus 15 anos, eu trabalho no setor público, né, o Banco do Brasil como uma empresa de economia mista, e no Banco do Brasil sempre trabalhei com carteira de crédito comercial, industrial e em ações de fomento. Permaneci no banco até 1995, quando aderi a um plano de demissão voluntária e fui para o governo do Estado. Antes de ir ao governo do Estado, eu trabalhei na região de Taiobeiras, Rio Pardo de Minas, onde eu tinha uma fazenda e iria implantar um projeto de irrigação de frutas. E por questões de uma seca muito intensa que houve na região, eu tive que adiar o projeto e comecei a dedicar à causa pública novamente. Fiquei um período de 1 ano na iniciativa privada. Organizei uma associação de irrigantes lá, me tornei vice-presidente dessa associação e começamos a trabalhar pelas soluções de convivência com a seca lá na região do Alto Rio Pardo, da região de Taiobeiras, Rio Pardo de Minas. E aí me aproximei de novo do setor público, fui diretor de projetos de um consórcio de desenvolvimento local chamado SIDARP, depois fui secretário executivo. Aí me desliguei desse consórcio de municípios e fui para o governo do Estado.
onde assumi a coordenação do IDENE em Montes Claros. De lá para cá, sempre envolvido com secretarias, fui secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaíba por um período curto, de 6 meses. Fui secretário de Planejamento de Capitão Enéas, depois fui secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Planejamento novamente em Capitão Enéas, e agora estou aqui em Janaúba, contribuindo com o prefeito Isaildon à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios. Concluindo o meu currículo, o mais importante é que sou casado, tenho 3 filhos. Isso é muito importante mesmo. Sou casado, tenho 3 filhos, já todos criados. Tenho uma filha de 30 anos que já é casada, é médica. Tenho um filho de 27 anos que é advogado, mora em Brasília. E uma filha de 22 anos que está cursando medicina, está indo para o 5º período. E a minha esposa é assistente social, está morando aqui comigo em Janaúba. É minha parceira nos sonhos de inserção social, de desenvolvimento, embora não esteja trabalhando, mas me ajuda muito indiretamente na concepção desses sonhos e na realização deles. Bem dizem que por trás do grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Com certeza, minha esposa então, tem me ajudado. Internauta já percebeu que o convidado tem um currículo extenso, uma bela bagagem aí no serviço público, está plenamente apto a tratar do que nós vamos tratar aqui hoje. Lembrando, o nome do programa é O Que Interessa. Vamos ao que interessa, então, falar sobre aquilo que, na verdade, se confunde com a sua vida, pelo que eu percebi, que é a questão do desenvolvimento econômico. Walter, nós estamos no norte de Minas, uma região muito carente, cheia de problemas, muitos problemas de desenvolvimento, muitos problemas sociais. Eu gostaria que você traçasse aí um quadro dos principais desafios da nossa região. Olha, eu diria que talvez muitas pessoas vão se decepcionar com o que eu vou elencar aqui como problema, porque normalmente as pessoas dizem que o grande problema do norte de Minas é a questão climática. Na minha visão, é o menor dos problemas. Por quê? Porque o problema climático, ele é inerente dessa região, ele é próprio dessa região, ele vai existir sempre. Então não adianta a gente planejar desconsiderando esta realidade. Então não é por conta do problema climático que nós temos problemas sociais. Não é por conta do problema climático que nós temos problema de desenvolvimento. Esse é o menor dos problemas. Então, nós temos que planejar o desenvolvimento da nossa região considerando que esse problema existe e existirá sempre. Os problemas são cíclicos e a seca e a estiagem se intensificam periodicamente, depois voltam ao normal. É um problema inerente aqui à região. É inerente da região. Então não adianta a gente pensar que... Eu vou voltar um pouco aqui na minha carreira de funcionário do Banco do Brasil. Eu, como trabalhei muitos anos na carteira de crédito rural, a gente tinha um seguro, à época, que chamava-se Proagro, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Então, o produtor rural ia ao banco, tomava um recurso lá para plantar feijão e pagava uma pequena taxa e estava coberto por esse seguro. Se ele tivesse uma frustração de safra por qualquer motivo que não fosse negligência dele, plantou e não cuidou, perdeu, aí o seguro não cobraria. Tem uma perícia, mas excesso de chuva, falta de chuva, qualquer que fosse o problema climático, enchente ou coisa da natureza, o seguro cobria. Então eu ficava assim questionando, ainda muito jovem no banco, a gente fazia financiamentos para plantar feijão, por exemplo. Numa mesma safra, a gente indenizava produtores por falta de chuva, por excesso de chuva. Compreende o que é isso? Curioso. Você plantou em outubro, aí deu uma chuvada, a semente germinou, e aí em novembro parou de chover, a semente morreu. Então ele vai ao banco e requer o seguro por estiagem.
Aí um produtor que plantou no final de novembro, começou a chover, aí choveu intensamente em novembro. Deu uma enchente lá na propriedade dele e matou o feijão por enchente. Então, numa mesma safra, você tinha indenizações por motivos totalmente diferentes. Falta de chuva e excesso de chuva. O que você conclui com isso? Não é uma região apta à agricultura de sequeiro. Não adianta insistir. Tanto que os governantes já acordaram, os bancos hoje praticamente nem financiam mais e nem incentivam o plantio sem irrigação, exceto algumas culturas, né, como floresta, gramíneas para pecuária, capim, mas milho, feijão e outras culturas nem se financia mais. Então, o que o homem precisa fazer com a inteligência que Deus lhe deu? É se adaptar ao clima. Então, não é por conta de chover pouco que essa região está condenada a ser pobre eternamente. Muita coisa está evoluindo, muita coisa está acontecendo e tecnologia chegando, né? Janaúba tem hoje 3 universidades públicas, tem dezenas de faculdades particulares, muita gente estudando, tem a EPAMIG aqui, Nova Porteirinha, ao lado, tem a Embrapa Semiárido, que embora não tenha sede física aqui, estuda muito as questões do norte de Minas. Então termos tecnologia para conviver com esse clima, que não vai mudar. Você falou em tecnologia, você falou aí em algumas questões que remetem ao know-how. É conhecer a região, conhecer as características, saber aquilo que pode dar certo, aquilo que não pode dar certo e planejar em cima disso. Então, já que a gente falou da questão referente aos desafios, vamos falar então do que pode dar certo, as potencialidades. Quais são, na sua opinião, as potencialidades do norte de Minas? O que os investidores podem achar de, digamos assim, de ouro para garimpar por aqui? Tudo, inclusive ouro. Né? Nós também, temos riquezas minerais enormes no norte de Minas, que ainda não são conhecidas ou devidamente exploradas. Mas eu não sou especialista em mineração, mas é a informação que nós temos. Por exemplo, minério de ferro, na região do Alto Rio Pardo, na região Salinas ali, tem jazidas gigantescas de minério de ferro, que não tem uma pureza tão grande quanto o minério lá do quadrilátero ferrífero, lá da região de Belo Horizonte, que tem minérios lá com 60% a 65% de pureza. O nosso aqui, média de 20%, 25% de pureza, mas a China explora minério com 6% de pureza. Então tem tecnologia para tudo. O norte de Minas tem uma riqueza mineral muito grande, tem um potencial do agronegócio também muito grande. Evidentemente que não vamos concorrer com o Centro-Oeste, com grandes lavouras de soja, milho, de sequeiro, porque aqui nós não temos chuvas para isso. Embora tenhamos solos muito férteis, muito mais férteis do que os de lá. Mas não podemos apostar em agricultura de sequeiro. Sequeiro aqui é pecuária, é floresta, né? As produtividades das florestas do norte de Minas são espetaculares, né? O que uma floresta produz de madeira aqui na região, Finlândia, por exemplo, que é um país de indústria de base florestal, a mesma floresta lá demora 7 anos mais para produzir o mesmo volume. Pecuária de corte convive muito bem com o sequeiro. EPAMIG, Embrapa, tem a Fundetec lá em Montes Claros que está pesquisando novas gramíneas, buscando cultivares na África, cultivares de sequeiro que dão grande capacidade de suporte. Esta região aqui, segundo estudos da USP, é a segunda melhor região do Brasil para se exercer pecuária de corte, considerando todos os fatores de custo da terra, de custo da mão de obra, de produtividade por hectare, considerando todos os fatores, nós estamos numa região que é considerada a segunda melhor do Brasil para pecuária de corte. Embora tenhamos tido 5 anos consecutivos de seca, 6 anos, a previsão é que esses ciclos de chuva vão se normalizar. Então, você falou de quais são as potencialidades, eu já falei de mineração, falei de floresta, falei de pecuária de corte, pecuária de leite
intensificada com produção de alimento para o gado através do uso da irrigação. Fruticultura é uma vocação natural nossa. É preciso que tenhamos atenção a novas alternativas de cultura. A banana é o nosso grande carro-chefe na fruticultura, mas é uma cultura que consome muita água. Nós temos, por exemplo, aqui em Janaúba, na Unimontes, 3 engenheiros agrônomos pesquisando a cultura do abacaxi, que é uma cultura resistente, rústica, que gasta bem menos água do que a banana, com resultados espetaculares. Nós temos Dr. Vitor, doutora Bárbara e Dr. João Rafael. Eles, a Bárbara e o João Rafael, são funcionários da prefeitura, da nossa secretaria. Estão pesquisando, por exemplo, que acho que pouquíssimas pessoas sabem, a produção de cacau irrigado aqui na região, com produtividade 5 vezes mais do que nas regiões tradicionais de cacau, sul da Bahia, por exemplo, não suscetíveis à principal doença fúngica, que é a vassoura de bruxa, que quase inviabilizou a cultura do cacau naquela região. Tem uma série de novas culturas que podem ser inseridas no dia a dia do produtor dessa região. Bom, falando de agronegócio, embora todo mundo tenha uma percepção de que o agronegócio é o grande motor da economia de Janaúba, mas quando você vai para o estudo dos números, você percebe que, embora seja um segmento ultra importante para a economia de Janaúba, ele representa apenas 6,5% do PIB. O PIB de Janaúba é composto 6,5% de agronegócio, 25% indústria e o restante, 60 e tantos por cento, de serviços. O que entra de serviços aí? Educação, saúde, serviços públicos, comércio e etc. Então, o grande motor da economia de Janaúba especificamente, não dizendo do norte de Minas como um todo, de Janaúba e a microrregião de Janaúba, os 2 grandes motores serão energia solar e o segmento de serviços, especialmente educação e saúde. Janaúba, nós tivemos oportunidade, hoje é dia 6 de setembro, ontem, dia 5 de setembro, nós tivemos a oportunidade de receber o Dr. Sebastião Soares, que é um dos diretores da Cobra Brasil, uma empresa de engenharia de capital espanhol, que está construindo em Janaúba uma subestação de energia chamada Janaúba 3. Essa subestação vai receber conexão de uma linha de transmissão que vem de Araçuaí, Irapé, Janaúba. Vai receber a conexão de uma linha de transmissão que vem Pirapora, Janaúba, Bom Jesus da Lapa. Vai receber conexão de uma linha de transmissão que vem do parque de geração eólico aqui de Caetité, sul da Bahia aqui. Vai conectar aqui. Essa subestação vai conectar com uma outra subestação que vai ser construída na Jaíba. Então já descobriram um pouco de ouro por aqui, digamos assim, né? Esse é um segmento que vai ser o grande motor da economia de Janaúba. Nós conversando ontem com o Dr. Sebastião da Cobra, aí eles estão construindo a subestação com um prazo de obras previsto para 14 meses. Aí eu perguntei assim, bom, então a Cobra encerrou 14 meses, ela encerra as atividades em Janaúba. Ele falou, não, estamos preparando um projeto de geração de energia também. Eu disse, doutor, qual o tamanho? Ele falou, olha, 1 giga. A pessoa que não é do setor de energia entender, o que significa 1 giga de energia? 1 giga é 1000 vezes 1 mega. O que é 1 mega? 1 mega é um investimento em torno de 5 milhões de reais para fazer 1 mega de energia. Então é 5 milhões vezes 1000. Então esse investimento que a Cobra prepara para Janaúba
é algo em torno de 5 bilhões de reais, bilhões de reais, com milhares de empregos diretos. É fantástico. Walter, eu tenho uma outra questão para você, ainda dentro das potencialidades, mas isso você vai responder daqui a pouquinho, porque nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos ao que interessa. Estamos de volta ao que interessa. Nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Janaúba, Walter Abreu. Walter, no final do bloco anterior você falava sobre a questão de geração de energia, que é um ouro aí descoberto. Na verdade já existe há muito tempo, não é descoberto, mas agora estão investindo e explorando. Gostaria que você concluísse o seu raciocínio antes da gente continuar com a rodada de perguntas. Bom, a geração de energia solar fotovoltaica, ela já é pesquisada no mundo há mais de um século. Só que ela ganhou viabilidade econômica no Brasil a partir de 2010, 2012, ela começou a disputar com outras fontes e com necessidade de incentivos públicos, de algumas isenções, mas agora ela chegou no mercado com força para substituir mesmo. Muito provavelmente nós não ouviremos mais falar de grandes hidrelétricas, porque eu me lembro que quando era secretário de Desenvolvimento Econômico de Capitão Enéas em 2012, nós fizemos o primeiro Fórum Norte Mineiro de Energias Renováveis. Por que razão? Porque lá em Capitão Enéas tem a RIMA Industrial, que é produtora de silício metálico, que é base para a construção das células fotovoltaicas. Então nós, aproveitando que a empresa está sediada em Capitão, fizemos um fórum lá. Naquela época, energia solar custava R$ 800 o quilowatt-hora. No último leilão que foi feito pela ANEEL, o vencedor do leilão ofertou à ANEEL energia solar fotovoltaica a R$ 118. Então hoje, produzir energia solar fotovoltaica é mais barato do que hidrelétrica. Então é um caminho sem volta e é a grande vocação desta região por conta do sol, da topografia de suas terras, do preço das terras e por conta principalmente dessa infraestrutura que eu falei no bloco anterior, que são um conjunto de linhas de transmissão e de subestações que vão dar condição de escoamento dessa energia. O sistema elétrico brasileiro é interligado. Você não pode dizer assim, a energia produzida em Três Marias é enviada para Brasília. Não, a energia produzida em Três Marias, ela é injetada em um sistema interligado e se mistura com a de Irapé, com a de Belo Monte, com todas as outras, e o sistema oferta para todos os consumidores do Brasil o todo dessa energia. Então, se não tiver linha de transmissão para você escoar e injetar no sistema, pode ter sol, pode ter topografia, pode ter tecnologia, mas você não pode gerar. E Janaúba está a um passo de se transformar talvez o grande centro de geração de energia solar fotovoltaica do Brasil e um dos maiores do mundo. Muito bem, você tocou aí no assunto de Janaúba, nós estamos falando até o presente momento do norte de Minas de uma forma geral, daqui a pouquinho a gente vai falar de Janaúba, mas essa questão que você abordou das potencialidades, Walter, você citou aí cultura de pecuária,
o cacau, nós falamos sobre geração de energia, são coisas que, na verdade, algumas dessas culturas, algumas dessas questões já existem no norte de Minas há décadas. E, no entanto, a região se desenvolve muito lentamente em comparação com o Sudeste, em comparação com o Sul do Brasil. Por quê, na sua opinião? É uma questão de know-how, é uma questão de investimento ou outras questões estão envolvidas aí? Os grandes estudiosos do desenvolvimento, eles dizem que uma região é mais ou menos desenvolvida de acordo com o capital social que ela tem. Não é por causa da chuva, né? Não é porque uma região chove 1.500 milímetros, ela está apta a ser mais desenvolvida do que uma que chove 800, como é o caso da nossa. Então, os estudiosos do desenvolvimento, eles dizem, e eu concordo absolutamente com eles, que a região é mais ou menos desenvolvida por conta do seu capital social. Defina capital social para nós. Capital social é o agrupamento de pessoas e que essas pessoas são capazes de conduzir e resolver os seus próprios problemas. Então, são pessoas que estudam, que trabalham, que pesquisam, que propõem soluções e que criam suas soluções e que resolvem os seus problemas, que não dependem de governo para ficar resolvendo os seus próprios problemas. Capital social é a qualidade dessas pessoas de se agruparem, seja em clubes de serviços, seja em sindicatos, seja em associações profissionais, seja em associações de qualquer natureza, que são capazes de elas próprias resolver o seu problema. Então, quanto mais desenvolvida é esse capital social, mais desenvolvida é a região. Então, por que a região que tem tantas potencialidades ainda tem problemas? Exatamente pela deficiência do seu capital social. E como é que se forma esse capital social? Com investimento em educação. Janaúba está próxima de se transformar um grande centro de tecnologia a partir da inauguração da UFVJM, do fortalecimento da Unimontes, do fortalecimento do Instituto Federal. A UFVJM começa a funcionar em prédio próprio dia 17 agora, de setembro. A Prefeitura está apoiando, fazendo uma estrada de acesso lá. Cedeu mão de obra para concluir alguns detalhes do prédio novo. A UFVJM tem um plano diretor para ter, após a sua conclusão em Janaúba, 5.000 estudantes de engenharia. Imagina o que é isso, uma cidade de 70 mil habitantes, ter 5.000 estudantes de engenharia. Para formar esses 5.000 estudantes, nós teremos 200 professores doutores. Nós teremos um corpo de funcionários técnicos, administrativos. Olha a riqueza. São Carlos, no interior de São Paulo, é uma cidade super desenvolvida porque ela chamou para si o título de capital da tecnologia. Você pega outra cidade, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Então, a grande vocação de Janaúba será a tecnologia, aliada com o ensino de qualidade e com oportunidades também no agronegócio. Com mais tecnologia, será mais competitivo. Perfeito. Você falou sobre a educação e é incrível como a gente debate, se debruça sobre esse tema de desenvolvimento econômico e acaba caindo sempre nessa questão da educação. E falando de educação, vamos falar um pouco de jovens. Walter, eu vejo muitos jovens em Janaúba, na região aqui do norte de Minas, jovens com a vida pela frente, com muito potencial, mas que não ousam sonhar muito alto. Na sua opinião, o que acontece? Como motivar esses jovens a querer e saber que podem ter grandes realizações na vida? Olha, eu sou adepto da teoria da neurolinguística, da ciência da neurolinguística. A criança, até um determinado ponto de sua vida, ela não tem senso crítico e ela absorve como verdadeira qualquer informação que você passa. Então, uma criança que é educada num ambiente em que a família, escola, amigos, impõe a ela
a certeza de que ela veio a esse mundo para sofrer e ser pobre, eu já cansei de ouvir isso de pais, né, mães dizerem para o seu filho, olha, você tem que contentar com isso mesmo, porque isso foi Deus que quis, você veio ao mundo é para ser isso mesmo, você não adianta ficar sonhando em ser nada não. Predestinação. É como se fosse uma predestinação. Isso é gravíssimo, porque a criança, até uma certa idade, ela não tem senso crítico para dizer, olha, meu pai está errado, minha mãe está errada, minha professora está errada. Eu nasci para ser um sucesso, eu nasci para ter vitórias. Então, isso é um problema sério. Difícil desconstruir o rótulo que um pai e uma mãe colocam sobre uma criança. Isso passa a ser uma verdade absoluta para a criança ao longo da vida. Então, isso é um problema que precisa ser enfrentado. Ninguém veio ao mundo, Deus não desenhou um mundo para as pessoas sofrerem. Deus quer um mundo de prosperidade, de conforto. O problema é que o homem é muito egoísta e às vezes uns não deixam que o outro prospere. Mas esse conceito de que a nossa região é pobre, que nós somos pobres, que temos que ser pobres e continuarmos pobres, ele tem que ser desconstruído. Nós temos que mudar essa concepção. Agora, isso é preciso tratar lá na origem, da família, da própria escola. Agora, fazer uma educação de qualidade, nós temos obrigação de pensar nisso. Voltando à questão da energia solar, nós estamos discutindo com o prefeito Izaildo, com a equipe dele, foi tema até de uma discussão no CODEM, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Janaúba, de destinar toda a arrecadação adicional que virá em função dos investimentos e da geração de energia para a educação básica de qualidade. Por que isso me preocupa? Quando eu estava no IDENE, como coordenador regional, foi exatamente no momento em que começou a grande discussão sobre os royalties do petróleo. Sérgio Cabral, então governador do Rio de Janeiro, fez grandes passeatas no Rio, chorou diante das câmeras, que vão acabar com o Rio de Janeiro, que vão inviabilizar o Rio de Janeiro se tirar o royalties do petróleo. Mas veja bem o que aconteceu com o royalties do petróleo. Eu fiz um estudo comparando Montes Claros com Campos de Goytacazes. Montes Claros tem aproximadamente 400 mil habitantes, Campos de Goytacazes um pouco mais de 400, 430. Campos de Goytacazes arrecadava de royalties de petróleo 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, 100 e tantos milhões por mês. Além das receitas normais do município, ICMS, que o governo redistribui para os municípios 25% da arrecadação do ICMS, IPVA 50%, ISS, cada município tem suas alíquotas, fundo de participação que vem do governo federal. Além de todas essas receitas, Campos de Goytacazes arrecadava por ano 1 bilhão e 300 milhões. Montes Claros, na mesma época, arrecadou 100 e poucos milhões, nem sei porquê. Alguma coisa lá, talvez uma exploração de um gás, alguma coisa lá que gerou uma receita de 100 mil. No entanto, Campos de Goytacazes tem índice de violência maior que o de Montes Claros, índice de desenvolvimento humano, IDH, pior que o de Montes Claros, tem índice de saneamento básico pior que o de Montes Claros, todos os indicadores sociais de Campos são piores que o de Montes Claros. Aonde foi esse dinheiro do royalties de petróleo? Apareceu agora na Lava Jato. Então, o que a gente está querendo, e eu estou conversando muito com o prefeito Izaildo, com o Júlio, que é o secretário de Educação agora, de um grande legado que nós poderíamos deixar para o futuro. Era deixar isso estabelecido em lei, com um grande plano pedagógico, de que toda arrecadação adicional com energia solar seja direcionada para o ensino básico, integral, de qualidade. Alunos estudando em tempo integral, aprendendo língua estrangeira, aprendendo informática, ética, meio ambiente, aprendendo que são capazes e que vieram ao mundo para serem felizes, para ter uma vida confortável. Talvez seja a grande contribuição que a energia vai dar para essa região. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, só para dar uma noção para quem está nos ouvindo e nos vendo, implantado todo esse sistema de energia aqui, o potencial que nós temos aqui para 1,5 GB, isso implantado e funcionando, pode colocar no caixa da prefeitura algo em torno de 70, 80 milhões de reais de impostos todos os anos.
que seria suficiente para ele fazer a melhor educação, não vou falar da região não, uma das melhores educações do país para o ensino básico. É incrível como algumas coisas no país, de uma forma geral, só mudam por força de lei, né? A cultura, muitas vezes, ela só muda por força de lei. E ainda bem que essas leis estão vindo, né? Que os nossos governantes, os nossos legisladores estão atentando para esse fator. E eu gostaria de falar aqui sobre uma questão cultural, ainda abordando a questão local de Janaúba e o norte de Minas também, como um todo. Janaúba tem alguns problemas, Walter, locais e outros que são reflexos da própria situação econômica e social do país. Falando de um problema local, o lixo. Muito lixo nas ruas, lixos em lotes vagos, muitos lotes vagos subaproveitados, e esses locais viram pontos de descarte ilegal, irregular de lixo e, infelizmente, nós sabemos que em muitos casos é a própria população, o próprio morador que joga. Não é todo mundo, não podemos generalizar, mas tem muita gente que faz isso, né? Descarta lixo de forma ilegal. Foi tema recentemente, inclusive, de uma reportagem da TV local. Walter, como mudar isso? Porque a cidade precisa de uma cultura diferente para poder se desenvolver. Olha, evidentemente que o poder público tem que assumir as suas deficiências. Eu digo que para você melhorar, o primeiro passo é assumir que precisa melhorar. Então, o poder público tem que assumir que é necessário um melhor planejamento e uma melhor execução. É caro fazer varrição, coleta e a destinação correta. No momento em que o município de Janaúba tem a receber do governo do estado, né, o governo Fernando Pimentel deve ao município de Janaúba 30 milhões de reais de recursos de diversas origens, de Fundeb, da educação, de saúde, de CMS, de PVA, de uma série de outras fontes, de recursos do município que não estão sendo repassados. Então a gente tem realmente uma grande dificuldade. Nós temos um aterro controlado que passa por alguns problemas pontuais neste momento, que a gente tem que resolver. Temos que melhorar a nossa frota de caminhões coletores e estamos fazendo um estudo, como Janaúba é polo desta região aqui, até de soluções compartilhadas com outros municípios, de recebermos aqui resíduos sólidos dos outros municípios. Agora, também passa por uma questão de educação. Não podemos transferir para a população a culpa, mas podemos chamar a população para ser parceira disso. É preciso pensar em coleta seletiva, né? É uma coisa extremamente simples se fazer coleta seletiva. Hoje é separar o seco do molhado, separar em um recipiente papel, vidro, plástico e etc. E em outro recipiente aqueles orgânicos que não podem ser reciclados, mas podem ser compostados. Educar as pessoas, né? Eu me impressiono quando vejo, não é só Janaúba, de uma forma geral, uma criança de 10 anos, 12 anos, sair da escola e na porta da escola desembrulhar um picolé, um biscoito e sem a mínima vergonha de estar sendo vista, porque aquilo para ela não é anormal. Ela não recebeu essa educação para, se fizer, faz com vergonha, olhando para os lados, será que alguém está me percebendo? Sem cerimônia nenhuma, desembrulha um picolé e joga no chão. Então, assim, é preciso que o poder público melhore, nós temos que ter a autocrítica de dizer para a população: não estamos fazendo corretamente nossa parte, mas é preciso que a população também entenda que essa casa comum aqui, né, Janaúba é a casa comum de 75 mil pessoas e recebe aqui gente da região inteira que vem aqui acessar a educação, saúde, serviço e que também contribuem para uma cidade mais suja, né? Você percebe a pessoa com placa de fora comendo uma fruta e pegando a casca e atirando pela janela. Quer dizer, a pessoa vem de fora e deixa aqui a sujeira para a gente limpar. Então é preciso ter parceria, né? O poder público não pode
resolver o problema sozinho. Tem que fazer melhor a sua parte e conclamar a população para ser parceira, para ajudar. Isso começa na educação nas escolas, em casa. Agora, Walter, como é que se reeduca, principalmente pessoas, vamos dizer assim, adultas, pessoas mais velhas, que já deveriam, inclusive, dar o exemplo, como é que se reeduca para mudar essa realidade? Tem que multar, a prefeitura, o poder público tem que assumir uma postura mais rígida ou é mais na base da diplomacia, de projetos de conscientização? Como é que é isso? No caso da limpeza urbana, das vias públicas, eu sinceramente não creio que uma solução punitiva vai resolver. A pessoa física não tem placa, não tem como você multar, não tem como você identificar um CPF e multar. Eu acho que é educação mesmo, sensibilização. Agora, outros problemas de limpeza podem ser objeto de educação e repreensão e multa. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem um lote vago que vale R$200 mil e ele não se dá o trabalho de fazer uma calçada, fazer um muro e manter o lote dele limpo. Não é justo com a comunidade que uma pessoa que tem um patrimônio desse lá valorizando, ocioso, impõe à sociedade, através da prefeitura, a obrigação de manter a calçada organizada, de manter o lote limpo, de manter o muro, de evitar que se joguem animais mortos ou entulho ou lixo. Então, é preciso separar os problemas para identificar para cada um dos problemas a solução mais adequada. Perfeito. Walter, falando de um problema agora que é nacional, o Brasil alcançou um número triste recentemente no segundo trimestre agora de 2018. Antigamente se fazia estatísticas, estudos sobre a questão do desemprego. Falar, tantos milhões de brasileiros estão desempregados. Hoje surgiu a expressão desalentados, que já não é a pessoa que está desempregada, não. É a pessoa que está desempregada há muito tempo, que inclusive já entregou os pontos, já desistiu. E são 4.800.000 brasileiros nessa condição, uma coisa triste, alarmante. Eu gostaria que você falasse sobre isso, como lidar com isso, como é que o cidadão comum no dia a dia lida com isso, como é que o gestor público lida com isso, porque é uma realidade que não vem de agora, é uma coisa que foi gradualmente acontecendo até a gente chegar nessa condição. É um recorde muito triste. Olha, a estatística, ela nos dá um norte. Henry Ford dizia, aprenda a fazer os números falarem, que eles te darão o rumo. Mas muitas vezes, para o número não ser assim tão negativo, tão ofensivo, tão desanimador, aí eles conseguem fazer umas maquiagens desses números, Então, não sei exatamente quando é que começou isso, o que eles consideram desempregados? Desempregados são aqueles que estão sem trabalho e estão à procura do trabalho. A pessoa fica desempregada ali 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano procurando trabalho. Aí ela passa para a cota dos desalentados. Ela deixa de procurar o trabalho e aí para de figurar na estatística oficial como desempregado. Então, se nós temos hoje, na estatística oficial, 13 milhões de desempregados, na verdade esse número passa de 20 milhões, porque nós temos aí 4, 5 milhões de desalentados. Esse que já desistiu, que tem um casal que um trabalha, aí ele desistiu, não vou trabalhar, não vou nem procurar emprego mais, eu vou viver do salário da minha esposa. Se conformou. Se conformou. Ou alguém que tenha na família um casal de idosos, aposentado, e ele é filho, passou da condição de desempregado para desalentado, para de procurar emprego e vai viver da aposentadoria do pai ou da mãe. O que o poder público tem que fazer? O que a sociedade tem que fazer? Primeiro, a economia do Brasil tem que melhorar como um todo. A economia do Brasil vem aí derrapando há uma década. Não cresce, cresce pouco, até decresce. Então a gente pensa assim, a economia, ao invés de crescer 3%, ela cresceu só 1%, 2%. Isso faz diferença na vida das pessoas? Faz uma diferença brutal. E vários fatores contribuem para que a economia não cresça.
A expectativa que a gente tem com essa eleição agora, de governador, presidente, deputados, senadores, é que entre uma equipe econômica que consiga enxergar o desenvolvimento de uma forma mais prática, mais correta. Eu não sou de discutir essa questão da economia, do emprego, na ótica da ideologia, né? A ideologia de esquerda prega milagres que não se consumarão, a ideologia de direita prega milagres que não se consumarão. Nós temos que trabalhar com verdade. Essas ideologias, elas pregam isso no pré-campanha para poder fazer o objetivo de ganhar a eleição. Então, eu digo sempre que o município é o resumo de um país. Se você pegar Janaúba, com todos os problemas que tem, evidentemente reduzidos para um universo de 70 mil pessoas, é mais ou menos o que acontece no país. Você tem um problema cultural, você tem um problema de formação de mão de obra, você tem um problema previdenciário, né, que está no foco agora, Previjan, problemas. Também, né, assim como nós temos um INSS no universo do Brasil que está prestes a falir, não é o caso da Previjan de falir, mas como é que essa Previjan vai, ao longo do tempo, daqui 10, 20, 30 anos, sustentar os seus segurados, os seus aposentados? Até que a situação da Previjan, a nossa Previjan hoje é boa, tem 30 e tantos milhões em caixa, o prefeito Zaildo pagou atrasados e tudo, mas à medida que você vai tendo menos pessoas contribuindo e mais pessoas usufruindo como segurado, aposentado, pode chegar num ponto de ter um desequilíbrio, como já chegou no INSS. Então, o município é um resumo de um país. Como é que nós poderíamos resolver o problema do município de Janaúba? Tem um número aqui que eu gosto muito de chamar a atenção. Janaúba tem 41% das suas pessoas que ganham menos de meio salário mínimo. Então, 41% de 70 mil habitantes, 73 mil habitantes, é algo em torno de 30 mil habitantes. Nós temos 30 mil pessoas de Janaúba que ganham menos do que meio salário mínimo. Nós precisamos de fazer desenvolvimento voltado para essas pessoas. Não é porque eu sou socialista, porque eu sou do partido A, B ou C, não. Isso é realidade, isso é estatística, isso é negócio. Colocar essas pessoas que ganham até meio salário mínimo, hoje ganhando um salário mínimo, que não é nenhum milagre, basta que essa pessoa acesse um emprego ou empreenda com alguma coisa, não é razoável você pensar que a pessoa vai montar um pequeno empreendimento para ganhar menos que um salário mínimo. Né? Tem que ganhar no mínimo um salário mínimo, que já não dá para grandes coisas. Mas se você pegar essa população de Janaúba, que ganha até meio salário mínimo, 30 mil pessoas, inseri-las com políticas públicas bacanas, bem planejadas, trazendo empresas para cá, né, fazendo um distrito industrial aqui para atrair, agora que vamos ter energia de qualidade e em abundância, fazer um distrito industrial bem planejado, trazer empresas para cá, gerar emprego, estimular as pessoas a empreenderem, a estudarem, oferecer um ensino melhor. Se você coloca essas 30 mil pessoas que ganham menos de meio salário mínimo ganhando um salário, você põe 15 milhões de reais por mês na economia de Janaúba. É um impacto espetacular. É um salto na economia. É um salto de qualidade de vida, é um salto na economia, é um salto na arrecadação da prefeitura, tudo melhora. Então é preciso enxergar o problema e planejar a solução. Muito bem. Walter, o assunto é amplo, mas infelizmente o nosso tempo não é. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, esse nosso primeiro programa. Eu gostaria que você desse a sua mensagem final, suas considerações finais para os nossos internautas. Inclusive, gostaria que você mandasse uma mensagem especial para aqueles que se enquadram atualmente, ou pelo menos se consideram nessa condição de desalentados. Por favor. Olha, primeiro eu como cristão, como um homem que crê em Deus e que teme a Deus, eu quero dizer que não se enquadrem definitivamente no segmento de desalentados. Tenham coragem, né? Eu ouvi de um padre recentemente, diante de Jesus de joelhos, diante do problema de pé.
Então, quem está desalentado, levante, né? Só ajoelhe quando for orar, quando for rezar, quando for pedir, e levante a cabeça e encare os problemas de frente. O que mais do que uma mensagem dessa eu poderia deixar? Janaúba terá em breve uma grande revolução na economia e, por consequência, no segmento social. Essa grande revolução virá pelos investimentos em energia. Ao longo de 10 anos, nós podemos pensar em 10 bilhões de reais de investimento, com a geração de milhares de empregos. Janaúba vai se transformar num grande polo de ensino superior de tecnologia, com as universidades públicas, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, com o Instituto Federal e com a Unimontes. Janaúba tem dezenas de faculdades privadas. E Janaúba poderá ser, também em breve, a gente espera que com a mudança de governo em Minas e com a mudança de governo federal, é preciso ter um foco e uma saída para a saúde. Montes Claros, como polo regional, não consegue mais, tem 1.600.000 pessoas referenciadas para Montes Claros. A saída para Montes Claros é fortalecer o sistema de saúde de Montes Claros, de Janaúba. Talvez, ao invés de ficarem na 1.600.000 pessoas, você referenciar 500.000 para Janaúba, melhorando os hospitais, melhorando as clínicas, tendo investimento público e privado. Isso, os três fatores, saúde, educação e energia, vão mudar Janaúba. Então, aqueles que estão temporariamente desalentados, que estão temporariamente desanimados com a situação atual, creiam. É a oportunidade que Janaúba tem de se transformar numa cidade de porte médio, eu diria, porque nós não somos uma pequena cidade, talvez como a melhor cidade para se viver entre Belo Horizonte e Salvador. Ótimo, Walter, muito obrigado. Obrigado de coração pela sua participação. E é isso. Na próxima semana vamos trazer mais um tema interessante, um tema importante. E mais uma vez traremos um convidado com uma opinião avalizada sobre aquilo que interessa para você, para mim, para a nossa sociedade. Até a próxima semana.